Quero dizer para os irmãos que sou muito grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui novamente com os irmãos. Nós estivemos aqui há um pouco mais de um mês atrás e nós fomos muito abençoados por Deus desde o dia que nós estivemos aqui. Então hoje nós decidimos retornar, estar aqui novamente, e é uma bênção, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje, irmãos, eu quero deixar para a nossa meditação lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta por trás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, nós vemos aqui uma passagem em que o azeite de uma viúva é multiplicado. E essa viúva que viveu esse milagre, ela morava na cidade de Sunem. E lá em Sunem havia um pequeno grupo de pessoas que ainda adoravam a Deus. Havia um remanescente fiel naquele lugar. Haviam pessoas ali na cidade de Sunem que observavam a lei. Haviam pessoas em Sunem que ainda não haviam se rendido à idolatria. Havia um povo fiel naquele lugar. E essa mulher e a sua família, eles pertenciam a esse grupo de pessoas. Tanto que aqui diz que o marido dela, que tinha falecido, ele pertencia aos filhos dos profetas. E por que aqui diz que ele pertencia aos filhos dos profetas? Era porque ele era descendente de profeta? Era porque o pai dele era profeta? Não. Ele era alguém que foi discipulado por um profeta. Ah, mas por que é dito então que ele era filho? Porque ele foi discipulado por um profeta. Ele andava debaixo da autoridade. Ele foi ensinado por alguém. Ele sentava na mesa com os profetas. E quando se está debaixo da autoridade de alguém, quando se tem um líder e você respeita a autoridade que aquela pessoa carrega, quando se tem um líder e você anda ali em obediência, você se torna não só um discípulo, você se torna um filho, no sentido espiritual. E quem anda debaixo da obediência se torna filho. E de filho Deus cuida. De filho, Deus não desampara filho não, Deus cuida dos céus. Aquele homem, ele era filho dos profetas naquele sentido. Naquela época existiam escolas de profetas. Existiam escolas proféticas, que eram lugares onde um grupo de pessoas se reuniam para orar e estudar a lei. E era tudo muito escondido. Era tudo muito clandestino, era no secreto que
que eles faziam isso. E eram lugares onde eles se reuniam para buscar por um revestimento espiritual, porque era um tempo de apostasia espiritual. Era um tempo em que muitos tinham abandonado a fé, mas havia gente fiel naquele lugar. Enquanto erguiam altares de idolatria em todo Israel, nos lugares mais escondidos, nos lugares mais improváveis, tinha gente buscando Deus vivo. Enquanto a maior parte do povo se afundava na idolatria, havia um remanescente fiel que ainda permanecia aos pés do Senhor. Havia uma geração profética sendo levantada naquele lugar. E o falecido marido daquela viúva, ele pertencia. Ele era discípulo de profeta. E nós podemos imaginar que ele era uma pessoa que buscava muito a Deus. A gente pode imaginar que ele era alguém que queria mais de Deus. Ele era uma pessoa que colocava Deus como sua prioridade. Porque em tempos de frieza espiritual, ele estava lá querendo mais de Deus. Ele estava buscando, ele estava sendo discipulado, ele estava sendo ensinado. E no tempo de dificuldade, quando ele faltou, Deus enviou um recurso para a família dele. E sabe o que Deus está te dizendo hoje? Cuida da tua necessidade espiritual primeiro, porque da necessidade física eu cuido, da necessidade da tua família eu cuido. E busca primeiro, porque da tua família eu cuido, dos seus eu cuido, da tua casa eu cuido. Aleluia. E quando a gente busca o espiritual em primeiro lugar, quando a gente busca Deus em primeiro lugar, todas as nossas outras necessidades são supridas. Porque Deus, Ele não deixa o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Deus, Ele não desampara aqueles que o buscam. E aquela viúva, irmãos, depois que o seu marido morreu, ela passou por algumas dificuldades. Porque o marido dela, ele tinha uma dívida. E a gente pode imaginar por que isso aconteceu. Porque a gente está falando aqui do período da dinastia do rei Onre. E a partir do reinado do rei Onre em Israel, houve uma crise econômica muito grave. Então as pessoas naquela época, a partir do reinado desse rei, elas contraíam dívidas que eram impossíveis de ser pagas. Então, isso acontecia, irmãos. E aquela mulher, ela não tinha como pagar aquela dívida. Ela passou por essa situação. Ela tinha uma dívida que ela não conseguia pagar. E os filhos dela seriam levados como escravos, já que ela não tinha condições de pagar a dívida. E os filhos daquela mulher, eles deveriam servir como escravos, não só até pagar a dívida, mas eles deveriam servir até o ano jubileu. E quando que acontecia o ano jubileu? Era de 50 em 50 anos. Porque no jubileu todos os escravos eram libertos. Todos aqueles que estavam numa condição de escravidão, eles ganhavam a liberdade no jubileu. Então a gente pode imaginar que os filhos dela, eles serviriam por mais ou menos esse tempo. Entre 50 anos ou talvez um pouco menos do que isso. Então eles serviriam por esse tempo, seria muito tempo. Eles passariam praticamente a vida toda servindo como escravos. E diante dessa situação extremamente complicada, essa mulher, ela vai até o profeta Eliseu. Essa mulher, ela não fica contando o problema dela para gente aleatória. Ela não conta para os amigos, ela não conta para os parentes, ela não conta para os vizinhos, mas ela vai direto no profeta, porque profeta tem direcionamento da parte de Deus. Profeta tem palavra, profeta tem palavra de ânimo, profeta tem conselho. E na maioria das vezes, pessoas aleatórias, elas não terão a solução para o teu problema. E eles nem mesmo terão uma palavra de conforto para falar com você, eles não terão uma palavra boa para te falar. Por isso, fale com quem pode resolver os seus problemas.
problemas. Fale com Deus e procure andar com pessoas de Deus que vão te dar conselho, que vão te dar direcionamento na hora que você precisar. E é isso que essa mulher faz. Ela vai até alguém que tem a possibilidade de ajudá-la. Ela não fica por aí se lamentando. Ela não sai por aí contando os problemas dela, mas ela vai até o profeta. Porque ela sabe que lá ela vai ter direcionamento. Lá ela vai receber uma palavra que vai dar a ela esperança, que vai dar a ela ânimo. E nós, assim como ela, nós devemos ser movidos pela palavra e não pela situação em que nós vivemos, em que nós nos encontramos. A situação daquela mulher era desesperadora. Ela não estava numa boa situação, mas ela não se move por aquela situação, ela se move pela palavra. Aí lá no verso 2, Eliseu vira para ela e pergunta: o que tu tens em casa? E no primeiro momento, nós podemos não entender a pergunta que Eliseu fez para ela. Porque se ela tivesse mesmo algo, ela não teria ido até o profeta. Se ela conseguisse resolver o problema sozinha, só com o que ela tinha em casa, não tinha necessidade dela ir até o profeta. Mas Eliseu, ele perguntou isso, porque Deus só trabalha com aquilo que nós temos. Deus só trabalha com os recursos que nós colocamos à disposição dele. E quando eu falo de recursos, eu não estou falando só de uma coisa material, não estou falando só de uma coisa física. Às vezes o recurso que você tem é tempo para orar. Às vezes o recurso que você tem é a sua voz para clamar a Deus. Às vezes o recurso que você tem é as suas mãos para ajudar alguém, para ser bênção na vida de alguém. E pode ter certeza que o recurso que você tiver vai ser usado por Deus. Deus vai usar aquilo que você tem. Ah, mas o que eu tenho é pouco. O que eu tenho não é muito pequeno. Mas pode ter certeza que o pouco vira muito nas mãos de Deus. O pequeno vira grande nas mãos de Deus. O fraco se torna forte nas mãos do Senhor. Aleluia, Deus. Ele tem o poder de multiplicar e de melhorar tudo aquilo que nós colocamos nas mãos dele. Mas deve haver a decisão de entregar nas mãos dele. Porque quando nós entregamos, Deus faz. É na nossa entrega que Deus faz. É quando nós nos colocamos à disposição. É aí que o milagre acontece. E aquela mulher, ela responde a pergunta do profeta. Ela diz assim: ah, profeta, eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. E ela não é negacionista. Ela sabe que tem um problema. E ela sabe que não tem condição para resolver o problema. Mas mesmo assim ela diz: olha, eu não tenho nada, mas eu tenho uma vasilha de azeite. Se Deus quiser usar isso para fazer o milagre, Ele vai fazer. Eu não tenho recurso para resolver o problema, mas o pouco recurso que eu tenho eu coloco à disposição do Senhor. Se Deus quiser usar o recurso que eu tenho, Ele pode usar, porque eu estou colocando à disposição. Aquela mulher, ela não tem vergonha de expor o que ela tem. Talvez outra pessoa no lugar dela teria muita vergonha de dizer o que tinha em casa. Ah, não, mas o que eu tenho é pouco, então não vou nem comentar que eu tenho. Não vou nem falar que eu tenho isso em casa. Ah, não, mas é só uma vasilha de azeite, é pouca coisa, eu não vou comentar sobre isso. Mas é expondo que Deus faz o milagre. É você entregando o que você tem nas mãos de Deus e dizendo: ei Deus, o que eu tenho pode até ser pouco, mas o pouco nas tuas mãos multiplica. Ei Deus, o que eu carrego pode ser pequeno, mas nas tuas mãos vira milagre. Nas tuas mãos vira providência. Tem que haver o ato de entregar nas mãos de Deus. E esse ato é um ato de fé. E você às vezes pode ter dúvida. Você pode ter medo sobre aquilo que você tem, sobre aquilo que você carrega. E você pode se questionar por muitas vezes achando que é pouco. Mas entrega isso nas mãos de Deus e você vai viver milagre. Aí Eliseu, ele diz assim no verso 3: pede vasilhas emprestadas aos seus vizinhos
E peça muitas, não poucas. O que nós podemos aprender com esse versículo? Primeiro, aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Deus pode fazer um milagre. Deus pode dar providência para a nossa vida. Deus pode multiplicar algo que nós temos. Mas agora, correr atrás das vasilhas é responsabilidade nossa. Começar a nos mover debaixo da palavra que nós recebemos é responsabilidade nossa. Deus não vai fazer isso por nós. Ele vai fazer um milagre que nós não conseguimos fazer. Ele vai colocar a mão onde nós não conseguimos colocar. Mas as pequenas coisas, elas são responsabilidades nossas. E Deus quer ver em nós atitudes. Deus quer gente que faz a sua parte. Deus quer pessoas que sejam capazes de se mover debaixo da palavra que receberam. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui nesse versículo é sobre fé e obediência. Nós aprendemos muito sobre fé. Porque aquela mulher, ela não sabe como Deus irá fazer o milagre. Mas ela sabe que Deus vai fazer. E ela começa a se mover, não por vista, mas por fé. E a atitude de ir lá e buscar as vasilhas vazias representava obediência. E quem não é capaz de obedecer aos pequenos impulsos, aos pequenos comandos do Espírito Santo, também não é capaz de viver grandes milagres. Quem não é capaz de caminhar debaixo da palavra que recebe, também não é capaz de viver o cumprimento da promessa. E às vezes a gente se queixa de viver uma vida rasa com Deus. Às vezes a gente se queixa de viver algo superficial com Deus. De não viver tantos milagres, tantas experiências com Deus quanto nós gostaríamos. Mas nem sempre a gente tem obediência e fé para caminhar debaixo da palavra que nós recebemos. Aquela mulher, ela teve fé e obedeceu. Por isso ela viveu milagres. E Eliseu, ele ainda diz mais para ela. Lá no versículo 4, ele fala assim: depois que você pegar as vasilhas, você vai entrar na sua casa com os seus filhos, você vai fechar a porta e você vai derramar o azeite nas vasilhas. E por que ela tinha que fechar a porta de casa? Porque tem milagres que é para você viver no teu secreto com Deus. Tem coisa que o teu próximo não precisa saber, o teu irmão não precisa saber. E é claro que o resultado do milagre é público, mas o processo do milagre é silencioso. As pessoas, elas verão a provisão de Deus na tua vida. Elas verão o milagre de Deus na tua vida. Elas verão a cura. Elas verão a tua libertação. Elas verão que a tua casa foi alcançada pelo Senhor. Eles verão que a tua casa vai se tornar um alvo de milagres. Mas o processo do milagre é entre você e Deus. O processo do milagre é um processo silencioso. É um processo que acontece no teu secreto. Mas se você está lá no teu secreto, se movendo debaixo da palavra que você recebeu, se prepare, porque tem milagre sendo gerado lá no teu secreto. Tem provisão de Deus sendo gerado lá no teu secreto. As pessoas, elas não estão vendo os teus processos. As pessoas não estão vendo você chorar. As pessoas não sabem o que está acontecendo na sua vida. Elas não sabem o que você está fazendo. Mas eles verão aquilo que o Senhor fará na tua vida. Aleluia. Eles contemplarão o resultado do seu milagre. E aquela mulher, ela faz tudo. Faz tudo que Eliseu orienta a fazer. Ela se move debaixo da palavra que ela recebeu. E o milagre aconteceu. Aquele azeite foi multiplicado. E eles ainda estão naquele processo de encher as vasilhas. E de repente, ela diz assim para o filho dela: filho, traz mais uma vasilha. Aí o filho, ele diz assim: as vasilhas acabaram, estão todas cheias. Sabe o que eu aprendo com isso? O recurso humano, ele acaba, o de Deus não. As vasilhas, elas acabaram, mas ainda tinha azeite. Os recursos humanos, eles podem ter falhado algum dia na sua vida, mas os recursos
mulher, ela viveu milagres na vida dela. E ela vendeu o azeite que foi multiplicado. Até porque o azeite naquela época era a base de toda a economia. Ele era muito usado na alimentação, na iluminação, era usado também na medicina, porque tinha propriedades medicinais. Então o azeite era a base da economia. Ele era muito utilizado. E ela consegue vender todo o azeite. Ela paga as suas dívidas e vive do restante. Ela viveu o milagre de Deus na vida dela. Tudo porque ela teve fé e obedeceu. Eu quero dizer para você nessa noite, continue tendo fé. Continue obedecendo a Deus. Continue caminhando debaixo da palavra que você recebeu. Porque assim a tua casa e a tua vida será alvo de milagres. Porque quem caminha debaixo da fé e da obediência vive os milagres de Deus. Assim eu deixo essa palavra para a meditação da igreja nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade.